Olá, estou aqui mais uma vez para passar para vocês a fórmula de como formar escalas maiores, né? Assim como na matemática, na música nós também temos fórmulas para poder formar escalas. A fórmula das escalas maiores é baseada na escala de Dó. Esse aqui é nosso teclado, ó, né? A fórmula é assim: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Por quê? Na escala de Dó natural, explicando aqui para vocês, que um tom ele é formado de 2 semitons e um semitom é formado de meio tom. Deixa eu escrever isso aqui se vocês quiserem anotarem. Um tom é formado de 2 semitons e um semitom é formado por meio tom. Então, um semitom é a metade de um tom. Vamos ver se na prática que é melhor. Então, resumindo, o semitom vai ser a distância mínima entre as notas. Se tem uma nota, a nota mais próxima dela vai ser um semitom. Por exemplo, do Dó para o Ré. Qual a nota mais próxima do Dó? Vai ser o Ré? Não, vai ser o Dó sustenido. Vai ser esse Dó aqui. Então, de Dó para Dó sustenido, a gente tem meio tom. Mais meio vai dar um tom. Então, segundo a fórmula, de Dó para Ré nós temos um tom. De Ré para Mi aqui, vocês estão vendo, a gente tem o Ré sustenido para separar as duas notas. Tendo em vista que o Ré sustenido é a nota mais próxima de Ré, nós temos outro tom. De Mi para Fá nós não temos nada que separe essas duas notas. Então nós temos um semitom. De Fá para Sol, de Fá para Fá sustenido nós temos meio. De Fá sustenido para Sol nós temos mais meio. Meio mais meio é igual a um tom. Que é a mesma coisa, de Sol para Sol sustenido, meio. De Sol sustenido para Lá, mais meio tom. De Lá para Lá sustenido, meio. De Lá sustenido para Si, meio. Meio mais meio é igual a um tom. De Si para Dó, nós não temos nada, é meio tom entre as duas. Mesmo caso de Mi e Fá, meio tom, que é o semitom, e semitom aqui. Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vai ser a fórmula usada para a gente montar as escalas maiores, né? A partir disso, nós temos outras notas para formar a escala. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui tá tudo só o nome das notas aqui para a gente formar segundo essa fórmula. Segundo essa fórmula aqui, de Ré para Mi, a gente tem que ter um tom. Então, vai ser normal, de Ré para Ré sustenido. Aqui, de Ré para Ré sustenido, nós temos meio. De Ré sustenido para Mi, meio. Meio mais meio vai ser um tom. Imagine que isso aqui é uma roupa. Que essa fórmula aqui é uma roupa. E todas essas notas aqui vão ter que vestir essa roupa. Algumas notas vão ter que engordar, outras vão ter que emagrecer. Mas todas vão ter que caber nessa roupa aqui, ó. Todas nessa roupinha aqui. Então, vamos lá. De Ré para Mi, a gente tem um tom certinho. De Mi para Fá, a gente tem que ter um tom, tá certo? De Fá para Sol, a gente tem que ter um semitom. Como é que a gente vai fazer isso? De Fá para Sol, a gente tem que ter... Esquece isso aqui, ó. Isso aqui, essa fórmula aqui é da escala de Dó. A gente tá pensando aqui na escala de Ré.
de Fá para Sol, a gente tem que ter meio tom. Como é que a gente vai fazer isso? Qual a nota mais próxima de Fá? Vai ser o Fá sustenido. Vai ser semitom. Do Sol pro Lá, a gente tem que ter um tom. Só porque assim... A gente tem que ter um tom, do Sol pro Lá. Pensei que alguém tinha chegado aqui em casa. Certinho, vamos ter que ter um tom. Ó, aqui, ó, se não deu pra vocês perceberem, do Fá pro Sol a gente tem que ter um semitom, porque assim, se a gente for usar o Fá natural, pra chegar no Sol, a gente não vai ter um semitom. Porque aqui a gente tem meio, né, do Fá sustenido a gente tem meio, e do Fá sustenido pro Sol a gente tem mais meio. O que que a gente vai fazer? Não vai dar pra usar esse Fá natural porque a gente não quer um tom. Não é um tom que a gente quer. A gente quer um semitom. Então a gente vai ter que elevar esse Fá aqui sustenido, deixar ele sustenido para a gente poder ficar mais perto do Sol, né? Por isso que esse Fá aqui é sustenido. Aí vamos lá. Do Fá sustenido pro Sol a gente vai ter esse semitom aqui, tá certinho. Chegou no Sol, a gente quer um tom. Do Sol pro Lá a gente quer um tom. Do Sol pro Lá ter um tom certinho. Então deixa como tá. Do Lá pro Si a gente também quer um tom. Deixa como tá também. Agora do Si pro Dó a gente quer um tom. Do Si pro Dó a gente quer um tom. Mas lembre-se que quando a gente montou essa escala aqui, do Si pro Dó, o que a gente tinha? Meio tom apenas. Então o que a gente vai fazer para ter um tom aqui? Como é que a gente vai encaixar? Não dá para voltar aqui porque o Lá já foi. O que a gente vai fazer? A gente vai elevar o Dó sustenido. Porque meio, do Si pro Dó a gente tem meio. E do Dó natural para o Dó sustenido a gente tem mais meio. Meio mais meio é igual a um tom. Então, a gente vai elevar esse Dó sustenido aqui meio tom para poder dar um tom do Si para ele. Que é semitom, né? Se eu deixar natural vai ser apenas um semitom. E do Dó sustenido para o Ré a gente tem um semitom. Quer ver? Note aqui do Dó sustenido para o Ré a gente tem um semitom. Porque não tem nenhuma nota separando essas duas. E vamos continuar usando essa fórmula para fazer o restante das escalas. Vou fazer essa aula aqui em 10 minutos, aí depois eu continuo as outras escalas. Usando essa fórmula aqui do Mi pro Fá, a gente tem que ter um tom. Só que como sabemos do Mi pro Fá, o que existe é um semitom. Para ficar um tom, a gente tem que acrescentar mais um tom para frente. Sempre para frente a gente acrescenta um tom. Sempre para lá a gente vai acrescentar um tom. Um meio tom para poder dar um tom no caso. De Mi para Fá a gente tem meio. Né? A gente tem meio. E de Fá para Fá sustenido a gente tem mais meio. Meio mais meio dá 1. Então a gente vai ter que deixar esse Fá sustenido aqui para poder ter um tom da fórmula, que a fórmula nos pede. E a gente parou aqui no Fá sustenido. Do Fá sustenido pro Sol, a gente precisa ter... Do Fá sustenido pro Sol, a gente precisa ter um tom. Como é que a gente vai fazer? A gente está aqui, ó, no Fá sustenido. Bem aqui, nessa notinha. Do Fá sustenido pro Sol, a gente precisa ter um tom. Do Fá sustenido pro Sol, a gente tem meio. A gente precisa levar mais meio tom para poder ter um inteiro. Meio mais meio igual a 1. Então, a gente vai ter que sustenizar esse Sol aqui da escala de Mi. Né? O Sol está sustenido, agora a gente precisa de um semitom do Sol
sustenido pro Lá, a gente vai ter um semitom, que é a distância mínima entre os dois. Então, deixa como tá. Deixa como tá aqui. Do Lá pro Si, a gente precisa de um tom, tá certinho, ó. Do Lá pro Si nós temos um tom. Do Si pro Dó, a gente precisa de um tom também, do Si pro Dó. Então, a gente vai ter que no mesmo caso daqui, a gente vai ter que elevar um sustenido aqui. Porque do Si pro Dó a gente só tem meio tom. Vamos ter que elevar mais meio para juntar um meio, mais meio e ficar um. Do Dó sustenido pro Ré, a gente precisa de um tom. A gente vai sustenir esse Ré. E do Ré sustenido pro Mi, a gente precisa de um semitom. Ó, tá vendo aqui, ó, essa coluna aqui? A coluna do primeiro grau sempre será igual o do oitavo grau, não vai mudar em nada, porque é a mesma nota. Se começou Ré natural lá, que vai ser Ré natural, imagina a oitava do teclado, é de Dó a Dó. Se esse Dó aqui começou natural, aqui ele vai ficar natural. Se ele começou sustenido aqui na escala de Dó sustenido, aqui ele vai ficar sustenido. É isso aí, depois eu passo o resto das escalas.